Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Uma obra que resgata a história da lendária princesa do Congo. Um livro que passeia pelas andanças de um povo marcado pelo sofrimento, mas também pela riqueza cultural e miscigenação. Essa mistura de índios, negros e europeus que resultou no nosso Brasil. Aquatune, um sonho chamado liberdade. Livro que acaba de ser lançado em Salvador, lançado em pleno Novembro Negro de 2019, um dia após a data em que se celebra o Dia da Consciência Negra. É a primeira obra dessa baiana nascida em Salvador, criada no bairro do Garcia e que hoje mora na Itália. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Sara Messias. Muito obrigado, Sara. Seja Muito bem-vinda. obrigada. Aquatune, mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi dos Palmares. Na verdade, seria uma princesa africana, filha de um rei do Congo, ainda Rei não Álvaro. identificado, Sim, e que foi escravizada aqui no Brasil. O seu livro é um romance, mas tem muito dessa história também. tem muita história real no livro. Por exemplo, Por exemplo, o pai de Aquatune que eu escolhi, o rei Álvaro, para representar o pai dela, é uma história real. ou seja, não é um documentário, Não é um documentário, mas eu mas parto você da buscou realidade. fontes que de fato resgatam essa história. Exato. Que fontes foram essas? Essas fontes foi baseada numa pesquisa dos missionários capuchinos italianos, na época em que eles faziam missionário lá no Congo, e eles escreveram num latim muito difícil de ser interpretado, um latim meio italianado, então eu tive que estudar essas 600 páginas desse livro. Caramba! E você já estava na Itália nessa época? Já estava na Itália. Quer dizer que você teve que aprender o latim também. Sim, acabei aprendendo um pouquinho de latim, tendo que ler tudo dessa forma complicada, porque não era o latim perfeito, é um latim italiano. E quando a gente fala lendária princesa do Congo, por quê? Porque se perdeu muitas traças dela, da verdadeira história dela. Então fica difícil, você tem várias fontes que ao mesmo tempo se contradiz. O que, por exemplo, que tem de diferente em relação à Se história você dela? vai fazer uma pesquisa breve de Aquatune, você vê que Aquatune fala de uma batalha em 1695 e fala que ela... 1695, 65. 65. Exato. E depois que ela tem um filho, que seria Ganga Zumba, já no Quilombo dos Palmares. Então, se contradiz essa história. E Aliás, eu fui sim. buscar formas para poder dar ver como a história seria realmente. Há uma versão que acho que é a versão mais rica. que diz que ela é mãe de Ganga Zumba, mas que poderia ser também avó de Ganga Zumba. Exato. Por isso que cria essa confusão. Na verdade, em grande parte, porque não há registros, Não há registros. não há documentos, não é, em relação a muitos dos escravos que viveram aqui no Brasil. Que se perdeu na história, os documentos. Tem que buscar mais, tem documentos que pode ser procurado como fez Décio Freitas, é um dos autores que eu me coleguei para esse livro, República dos Palmares. Ela chegou a ser reconhecida como princesa aqui no Brasil? Sim, chegou a ser reconhecida como princesa. Enquanto escrava? Enquanto escrava. Mas isso não garantiu a liberdade dela? Não, não garantiu. Qual foi o fim dela? O fim dela é que ela não morreu com a destruição do Quilombo dos Palmares. Ela sobreviveu e levou parte da história com a nova geração, que seriam os filhos de Zumbi dos Palmares. Estou falando aqui do livro, mas deixa eu mostrar o livro, que tem, por sinal, uma capa belíssima. Aqualune. É interessante que escreve-se Aqualtune. Eu falei Exato. Aqualune, não, Aqualtune, mas fala-se Aquatune. Aquatune. A pronúncia É quase um L mudo. é quase um L mudo, não é? Um sonho chamado liberdade. Essa pintura tem uma história também, Sara? Tem uma história maravilhosa. Que história é essa? Simon Meres é o pintor de 1800. Ele fez essa pintura e o título dessa pintura se chamava A Menina Negra com Abanador. E em Amsterdã, alguns anos atrás, no museu foi expostos todos os autores que representavam pessoas com a pele negra, com a pele escura.
E foi tirado do título a palavra negra, porque é sempre uma pessoa. Quer dizer que já existia um quê de racismo. De racismo na história. Então, para ser uma campanha antirracista, foi tirada essa palavra negra. Por que você escolheu essa imagem para ilustrar a capa do seu livro? Porque me passava todas as emoções que a própria personagem Aquatune me passava agora. E foi difícil achar essa imagem. E quando eu achei essa imagem, eu disse, é essa. Essa tem tudo a ver com o meu personagem. Ou seja, o que justifica é o que ela representa para você. Ela representa não tem ligação direta nenhuma não, com... Não tem. É uma ligação representativa. E uma negra linda, não é? Linda. Expressiva, esses olhos azuis. Exato. Também Até porque marcantes. nas pesquisas sobre Aquatune, eu pensei em achar tribos africanas. E o Reino do Congo era todo baseado na cultura portuguesa. E eu nunca ia imaginar que São Salvador do Congo é como a nossa São Salvador, Bahia. Se você for ver a foto de São Salvador do Congo, é igualzinha. Os prédios, os palácios antigos. E foi uma surpresa para mim encontrar essa riqueza europeia dentro da África, porque o Reino do Congo queria ter igualdade com o Reino do Português. Uma cidade onde negros e brancos vivem em uma aparente harmonia. Aparente harmonia, exato. Por quê? Por questões políticas. O Reino do Português ele não quis essa fraternidade. O rei do Congo ele escreveu várias cartas para o Reino do Português pedindo ao Papa para ele dar a bênção e se tornar finalmente fraterno do reino europeu, dos reinos europeus. E essa carta nunca conseguiu chegar nas mãos do Papa, por interventos dos próprios portugueses. Até então, o rei português o que fez? O rei do Congo, ele disse, eu quero ir sozinho lá e vou pedir a ele diretamente ao Papa a bênção. E o que foi que aconteceu? Os portugueses negaram isso a ele. Disseram que não se preocupe não, você pode usar meus barcos. E quando chegava lá, a corte do Congo para ir embora, não tinha o navio quebrou, eles inventavam várias desculpas para impedir que tivesse acesso à bênção do Papa. Qualquer semelhança não será mera coincidência se Não. a gente enumerar alguns fatos históricos aqui no Brasil que se assemelham a esse enredo. É o primeiro livro da saga afro-brasileira quilombola. Exato. Vamos explorar um pouco mais também sobre esse assunto, mas no próximo bloco a gente volta já já com Sara Messias aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Bahia da Gente já de volta, nossa convidada Sara Messias, autora desse livro com essa capa belíssima, Aquatune, um sonho chamado Liberdade. Aquatune, lendária princesa do Congo, e é um livro que resgata a saga afro-brasileira quilombola, ou seja, refere-se especificamente ao Quilombo dos Palmares. Exato. Não tem nada até então documentando essa história? Os documentos foram perdidos, muitos foram queimados durante protestos políticos. Então fica difícil resgatar completamente essa história. Mas a memória fica acesa. A memória fica ali ainda porque passa de pai para filho através das palavras, dos contos dos velhos, como se usavam os nossos ancestrais, porque a palavra nunca se perde. Você disse que se baseou muito nos escritos... Nos escritos dos missionários. Dos missionários caputinos, Exato. Italianos. E você ouviu também pessoas... Porque eu sei que uma das fontes para quem resgata a história é a oralidade também, não é? Sim, acompanhar documentários que falem sobre as histórias antigas, isso sim. Eu segui alguns documentários, até os próprios filmes sobre o Quilombo dos Palmares, para poder entender mais as histórias, porque muitos vieram antes de mim e era bom poder aprender com eles um pedaço da história. Se fosse para você destacar um aspecto que seja
marcante dessa saga, algo que talvez ainda seja de pouco conhecimento público? Que história seria essa? Eu acho muito forte quando ela passa a conhecer Fabiano, que é um indiano, e tem a história com ele. E aí começa a mistura do negro com o índio. Fabiano, um índio. Que ela tem as duas outras filhas dela, que se chamam Shima e Sabina, que é mãe de Zumbi dos Palmares. Isso ela já morando no Quilombo dos Palmares? Já morando no Quilombo dos Palmares. Como é que se deu essa ida dela para o Quilombo? Ela era uma escrava, ela conquistou a liberdade e foi para o Quilombo? Ela fugiu com a ajuda desse feitor, que é o índio. Ela fugiu com a ajuda dele. E conseguiu salvar todas aquelas pessoas que viviam naquela condição desumana. Quando você resgata essa história, mergulha um pouco nessa saga afro-brasileira quilombola, que importância tem isso para você? A gente sabe, claro, tem todo um movimento negro hoje que busca exatamente a conscientização da história do negro no Brasil. Você acha que o seu papel está por esse caminho ou tem algo mais? Está por esse caminho. É revelar a minha filha referências fortes, femininas, na relação da nossa cor também. Que ela possa ter orgulho de tudo isso. Eu fiz por ela e fiz por todas as outras mulheres que possam ter uma história parecida com a minha. Você teve um grande motivo inspirador aí, então, sua filha. Minha filha. Que tem qual idade hoje? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E aí, de certa forma, você está aí, claro, resgatando um pouco. Como é que você vê hoje, Sara, esse esforço de fazer prevalecer uma história que nem sempre é contada do ponto de vista dos protagonistas da história? Muitas vezes a gente sabe a história do Brasil é contada sob o ponto de vista dos colonizadores, não dos colonizados. Você enxerga uma facilidade nesse esforço ou ainda Hoje em dia, é um esforço de fato muito grande? Hoje em dia, eu posso dizer que sim. Antigamente era muito difícil resgatar a história, mas hoje em dia as pessoas estão mais interessadas sobre a história do próprio passado. E isso, quando você fala as pessoas, você se refere a quem em especial? As pessoas em geral ou estudiosos, acadêmicos? Estudiosos, acadêmicos. E, em geral, eu estou vendo muito movimentação em relação à identidade, porque é isso que a gente está buscando. Identidade e conhecer as nossas culturas, as nossas raízes, o que fizeram, quem foram aquelas pessoas que chegaram antes da gente e o que aconteceu com elas, por que tudo isso? Então, foi todos esses meus porquês que eu quis responder neste livro. E qual é o lado romântico desse livro? Tem um lado histórico, que certamente você está aí destacando, e o lado romântico é qual? Você criou uma ficção para contar essa história toda? Sim, tem 2 lados românticos nessa história. Tem 2 histórias de amor muito fortes, que é ela com o marido dela. Não com o Fabiano. Não com o Fabiano. Fabiano vem depois, sim, quando o marido dela já morreu. Mas, e o marido dela, que se chama? Pedro, se chamava? Pedro Afonso. Ah, sim, que você inclusive cita aqui. Pedro Afonso. Exato. Segundo. Segundo, porque ele fazia parte de uma dinastia real. E ele foi um professor para ela. Ele ensinou muita coisa que ela aplicou no Quilombo dos Palmares. Relações políticas, protetivas e até questões com a população, de como dividir e dar mais para o povo que ela estava fortalecendo. E era um primo dela? E era um primo dela, casado, muito mais velho que ela, e tinha um filho da idade dela. Então, foi ex-escravo também? Não, ele é real, não. Não era escravo, porque ele... Ele era real, que você fala... No senso que ele era do reino do Congo, e sim. ele não foi pego, porque ele estava no reino do Congo e ela estava em outra cidade. Então, é um casamento que tinha ocorrido ainda no Congo? No Congo. Certo. Ela tinha 16 anos quando se casou com ele. E a segunda história que você fala que é tão importante quanto? Quanto é essa mistura do índio com o negro. Que aí já com a história do Fabiano. Do Fabiano.
Ou seja, você utiliza esses dois episódios como pano de fundo para, e aí sim, criar um romance. Para assim criar o romance, esse romance que deixa você muito emocionada, até porque eu até para escrever essa parte eu chorei em relação à perda de Pedro, ao nascimento dos gêmeos, e foi tudo muito forte. Como qualquer filho, né, que a gente cria, porque livro não deixa de ser um filho, não é verdade? Você despertou o talento para literatura. Esse é o seu primeiro livro, mas já existia algo que te movia nesse sentido? Vai responder daqui a pouquinho, no próximo bloco. Sara Messias é a nossa convidada aqui no Bahia da Gente. Não saia daí, não. Bahia da Gente já de volta e a gente retoma o papo com Sara Messias, a nossa convidada, escritora, autora de Aquatune, um sonho chamado Liberdade, que resgata a história da lendária princesa do Congo. Esse despertar seu para literatura, como é que se deu, Sara? Se deu com meus avós. Eu cresci no Garcia e meu avô, a gente lia sempre clássicos. Minha avó incentivava muito essa leitura, embora ela, infelizmente, não teve a possibilidade de aprender a ler e escrever. E meu avô fazia isso por nós dois. E também filmes antigos. Até hoje, a gente passa momentos juntos, culturais. Assistir filme com ele é muito sempre voltar a ser criança. E aí veio a filha, para agora que vai nascer um livro inspirado. Como é que chama a sua filha? Minha filha se chama Nicole. Nicole, olha que lindo. E você foi parar na Itália. Hoje, lá na Itália, você percebe, a gente estava conversando um pouco no bloco passado, de que você hoje percebe uma conscientização cada vez maior sobre o resgate da história do negro, em especial aqui no Brasil. É essa percepção que você também tem lá fora, ou seja, o europeu ou o italiano em especial, ele está consciente sobre o resgate dessa história da escravidão, seja no Brasil, seja em outros países que foram colonizados? Sim. Eu encontrei uma infinidade de livros que contam realmente isso, sobre a escravidão no mundo. E tem uma pesquisa muito forte, até porque a escravidão, todo mundo sofreu esse tipo de abuso, esse tipo de crime. A diferença do que sofremos nós aqui no Brasil, e em parte em outros países também, é a desumanização dessas pessoas. Porque todos foram sempre escravos, mas somente em países como o nosso e como a América, toda a América, vivemos um processo de desumanização. E isso foi um crime que até hoje deixa feridas na humanidade. E uma coisa é você contar essa história de uma forma generalista, não é? A Exato. escravidão começou em tal época, foi até não sei que data, e não entrar no mérito das pessoas que vivenciaram essa experiência, não é verdade? Verdade. Esse resgate, de certa forma, passa por aí, não é? Passa por aí resgatando essa memória para não esquecer do que sofremos. Que é exemplo de Aquatune, uma princesa do Congo, muitos outros personagens, figuras que tinham relevância do ponto de vista social nos seus países de origem, foram escravizados aqui no Brasil e nem todos necessariamente tiveram a sua história resgatada, não? Realmente. A única fonte de resgate dessas pessoas que não foram levadas a livros foi através das palavras, dos contos dos antigos. E você já mergulhou na sua história, a sua origem? Você tem um pé no Quilombo dos Palmares? Eu tenho um pé no Quilombo dos Tem? Palmares, sim. E parte do pai da minha mãe. O pai da minha mãe, que vive em Madre de Deus. Vivia, porque infelizmente é morto. Mas ali,
conta parte do quilombo que ficou dentro de mim e que eu quis resgatar também por ele. E foi um resgate pela oralidade, ou seja, Oralidade. histórias contadas que Contadas. você ouvia desde a sua infância. Exato. Documentos. Documentos, infelizmente, não pude ter acesso, E por que você foi parar na Itália? por amor. Ah, casou com um italiano. Exato. E pretende voltar ao Brasil ou você voltou agora recentemente para o lançamento do seu livro? Eu pretendo voltar várias vezes ainda para o Brasil, trazendo sempre mais novidades e trazendo também essa saga completa com todas essas figuras femininas, porque eu acho que precisa dar um resgate forte nas figuras femininas. Tem algum projeto de algum novo livro? Tem Sabina, Mãe de Zumbi dos Palmares, que seria o próximo dessa saga. Logo em seguida tem Mushima, Mushima. a filha perdida de Aquatune. Olha, quantos filhos Aquatune teve? Teve 4, mas 4 eu só filhos? conto das filhas. Zumbi dos Palmares É o neto. é o neto, aliás. Isso. É neto? Ele... Como é que é, Pré? É mãe de Gangazumba e avó materna de Zumbi De dos Zumbi Palmares. dos Sim, é Palmares, verdade. exato. Que poderia ser avó de Gangazumba, Que né? poderia ser avó de Gangazumba. Mas ela então teve 4 filhos Ela teve 4 filhos. e você se restringe a contar a história. Das 4 filhas, mas que mostra também os filhos. Porque o Zumbi dos Palmares é contado através também de Dandara, que eram primos. E você vai utilizar como fonte também os escritos dos missionários caputinos? Não, agora eu vou aprofundar a história aqui no Brasil, porque eu tenho que resgatar a parte dessa história. Dos caputinos eu resgatei na África, do Congo. Mas agora eu parto para uma introdução mais seguindo Décio Freitas, porque até então é aquilo que eu achei mais forte como valor os documentos, que até ali se contradizem, mas tentando dar uma linha nele real e linear na história daqueles escritos. E mais uma vez, nesse estilo, um romance histórico? Sim, exatamente. Cheio de novidades também. Ah, maravilha. Dessa vez é o maridão que vai ter que se deslocar para... Exato. Ela olhou para o lado porque ele está aqui no nosso cenário, aplaudindo certamente a sua participação. Muito legal, Sara. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pela obra. Eu volto a falar, uma capa belíssima. Repete o nome dessa pintura? Aquatune. A pintura... Sim. A pintura de Simon Meres. Simon Meres, que é a negra... A negra com abanador. A negra com abanador. E Que que de foi quando? retirado, agora De ficou quando essa pintura? 1800. 1800. Maravilha. Tá aí. Aquatune, um sonho chamado Liberdade, livro recém-lançado em Salvador, em pleno Novembro Negro, pertinho ali do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Sara, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns. Que de fato você continue plantando suas sementes aí para conscientizar cada vez mais as pessoas sobre essa história tão importante que é a nossa história, E a nossa história, aqui é no verdade. Brasil. Obrigada. E muito obrigado. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.